Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Terminal 7 do Aeroporto Internacional de Nova York fervilhava de atividade. Malas rolavam pelo chão brilhante, anúncios eram feitos e centenas de passageiros circulavam pelos portões. Entre eles, Olivia Johnson, uma mulher negra na casa dos 30, caminhava com elegância natural. Seu casaco bege perfeitamente ajustado, sapatos de couro e bolsa de ombro revelavam uma pessoa confiante que não deixava nada ao acaso. A poucos metros dela estava Madison Clark, uma comissária de bordo loira de aparência condescendente, cujo sorriso irônico e olhos semicerrados revelavam um julgamento rápido. Madison já havia formado sua opinião sobre Olivia antes mesmo de cumprimentá-la. Uma olhada em seu nome e tom de pele foi suficiente para que ela decidisse, em sua mente, tratar aquela passageira adequadamente. À medida que a fila avançava, Madison soltou um suspiro exagerado ao observar Olivia apresentar sua passagem de primeira classe. Seus dedos batucavam nervosamente no balcão, como se a paciência de Olivia estivesse prestes a ser testada. Os outros passageiros, preocupados com seus próprios assuntos, não perceberam imediatamente o início de um confronto silencioso que rapidamente se transformaria em humilhação pública. Olivia, ciente da crescente atenção, manteve a calma. Seus olhos castanhos fitavam Madison com uma intensidade silenciosa. Ela sabia que algumas pessoas eram cegas por seus preconceitos, mas estava preparada para enfrentar a situação com dignidade e controle. O que Olivia não deixou transparecer, no entanto, foi o segredo que carregava consigo. Aquela viagem não era simplesmente um roubo, mas uma demonstração de poder que nenhuma arrogância poderia extinguir. O cenário estava montado. O que parecia um simples incidente de abordagem logo se tornaria um choque para todos, especialmente para Madison Clark. O voo para Los Angeles estava lotado. Passageiros circulavam, alguns grudados aos celulares, outros ansiosos para encontrar seus assentos antes que os compartimentos superiores enchessem. O portão de embarque zumbia com sussurros e passos apressados. Olivia Johnson esperava calmamente na fila prioritária. Olhou para seu discreto relógio, um relógio suíço com pulseira de couro preto. Não estava com pressa nem nervosa. Viajava com frequência, e esse ritual de embarque havia se tornado uma formalidade para ela. Em frente ao balcão, Madison Clark, a recepcionista loira, impecavelmente vestida, examinou os ingressos com um sorriso no rosto. No entanto, assim que viu Olivia se aproximando, sua expressão mudou sutilmente. Seus lábios se esticaram em um beicinho tenso, e seus olhos a percorreram de cima a baixo, avaliando sua aparência com aquela mistura de desprezo e curiosidade típica de quem julga antes mesmo de saber. Cartão de embarque e documento de identidade. Madison começa em um tom seco. Olivia calmamente entregou-lhe os documentos. A máquina apitou claramente, assento 2A, primeira classe. Mas Madison franziu a testa como se algo estivesse errado. Tem certeza de que este é o bilhete certo? Ela perguntou, arqueando uma sobrancelha. Com certeza, respondeu Olivia sem levantar a voz. Madison, recusando-se a ceder, demorou-se a examinar o passaporte e a passagem. Virou o documento 1, 2, 3 vezes, a ponto de irritar os passageiros atrás dela, que começavam a ficar impacientes. Primeira classe, repetiu Madison com um sorriso irônico. Bem, isso é surpreendente. A implicação era clara. Olivia sustentou o olhar dele por alguns segundos, sem dizer uma palavra. Seu silêncio foi mais poderoso do que uma resposta mordaz. Ela silenciosamente recuperou seus papéis e caminhou em direção à ponte de embarque. Madison, por sua vez, balançou a cabeça levemente como se dissesse, já vimos de tudo. Mas o que a comissária de bordo não sabia era que esse passageiro surpreendente logo lhe ensinaria uma lição que ela nunca esqueceria. O carpete da passarela levava diretamente ao avião. O ar-condicionado soprava suavemente enquanto Olivia caminhava, seus passos medidos ecoando no espaço estreito. Ela entrou na cabine e, como esperado, a comissária de bordo Madison Clark a esperava novamente para auxiliar os passageiros da primeira classe. Olivia olhou para o letreiro iluminado, 2A a seu assento. Um amplo assento de couro bege, localizado perto da janela, já preparado com um cobertor cuidadosamente dobrado e um copo de água com gás. Ela calmamente colocou sua bolsa no assento ao lado, mas assim que começou, Madison apareceu ao seu lado, de braços cruzados. Com licença, disse Madison com uma voz doce, mas tensa. Acho que houve um erro. Olivia a encarou calmamente. Um engano? Sim, disse Madison, levantando levemente o queixo. Este assento é reservado para a primeira classe.
O tom era carregado de insinuações. Vários passageiros já sentados ergueram discretamente os olhos de seus tablets ou jornais. A atmosfera estava ficando tensa. Olivia respirou fundo e pegou o cartão de embarque novamente. Assento 2A, primeira classe. Pode conferir. Madison pegou o bilhete com um suspiro exasperado, examinou-o em seu tablet e imediatamente viu o nome aparecer. Olivia Johnson, primeira classe confirmada. Mas em vez de se desculpar, ela estreitou os olhos. Bem, às vezes, sabe, essas coisas acontecem. Talvez uma atualização tenha sido dada por engano. Um murmúrio percorreu a cabine. Um empresário franziu a testa, uma mãe trocou um olhar indignado com a filha adolescente. Olivia, no entanto, permaneceu imperturbável. Não, ela respondeu calmamente. Não foi um erro. Eu comprei este ingresso. Madison forçou um sorriso, mas suas próximas palavras foram ainda mais duras. Senhora, não quero deixá-la desconfortável, mas tem certeza de que pode pagar uma passagem dessas? A frase, proferida com uma gentileza venenosa, foi um choque. A cabine congelou. Alguns passageiros desviaram o olhar, constrangidos com a brutalidade disfarçada da aeromoça. Outros, ao contrário, aguardaram a reação de Olivia, intrigados com a tensão crescente. Olivia permaneceu impressionantemente calma. Colocou os óculos escuros novamente, cruzou as pernas e sentou-se no assento 2A com lentidão calculada. Sua atitude dizia claramente: não tenho nada a provar. Com uma voz firme mas educada, ela simplesmente disse: estou exatamente onde preciso estar. E pela primeira vez, foi Madison quem perdeu a confiança por um momento. Madison, incomodada com a serenidade de Olivia, sentiu sua fachada profissional ruir. Cada gesto comedido, cada palavra calma daquela mulher a colocava ainda mais na defensiva. Ela não podia aceitar perder a credibilidade diante dos passageiros, especialmente diante de alguém que ela considerava, em sua mente distorcida, inferior. Ela se aproximou um pouco mais, inclinou a cabeça e disse em voz baixa, mas alto o suficiente para os passageiros nos assentos vizinhos ouvirem: sabe, algumas pessoas sempre exageram a própria importância. Mas ei, se você insiste. Ela então se virou para um colega mordomo e disse bruscamente: você pode verificar se houve um erro de reserva para o assento 2A? O jovem comissário, sentindo-se inquieto, consultou o tablet eletrônico e confirmou sem hesitar: não, está tudo correto. A senhora Johnson está mesmo na primeira classe. Madison cerrou os dentes, seu sorriso fixo se tornando quase doloroso. Mas em vez de se curvar, ela continuou: perfeito, mas senhora, peço que seja discreta. Nossos hóspedes de primeira classe estão acostumados a um certo padrão. Uma voz então irrompe do assento ao lado, ocupado por um velho de terno cinza. Que vergonha! Essa senhora não fez nada de errado. Deixem ela em paz. Uma mulher mais distante acrescenta: exatamente. Você está humilhando ele na frente de todo mundo. Os olhares se concentraram em Madison. Alguns passageiros já estavam com os celulares em mãos para filmar a cena. Olivia, ainda sentada, observou calmamente a comissária de bordo perder o equilíbrio. Então, num gesto calculado, Olivia tirou os óculos escuros e olhou diretamente nos olhos de Madison. Seus olhos brilhavam com uma autoridade silenciosa. Parece que você está se esforçando muito para me fazer sentir que pertenço a esse lugar. E, no entanto, é você quem não consegue. Um silêncio mortal caiu sobre a cabine. Madison piscou, surpresa. A máscara de superioridade que ela usava havia se rompido. Os passageiros, atentos a cada palavra de Olivia, sabiam que ela ainda não havia revelado nada, mas que a verdadeira lição estava por vir. Madison, já perturbada, tentou retomar o controle. Forçou um sorriso forçado, como se pudesse apagar toda a tensão acumulada com um gesto. Senhora, não leve a mal, é que temos regras a seguir. Meu dever é proteger a imagem da empresa. Olivia ergueu as sobrancelhas delicadamente. Sua calma contrastava fortemente com a agitação da comissária de bordo. Os passageiros, no entanto, prenderam a respiração. Celulares apontados para o palco capturavam cada segundo daquele confronto. Olivia cruzou as pernas, colocou as mãos elegantemente sobre os joelhos e disse com voz clara: proteger a imagem da empresa? Um leve sorriso se abriu em seus lábios. Então ela acrescentou: eu entendo você. Mas talvez você devesse saber que esta empresa é meu. Um silêncio repentino tomou conta da cabine. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Olhos se arregalaram, bocas se abriram. Até a comissária de bordo ao lado de Madison ficou ali sem palavras. O que você quer dizer com seu? Madison gaguejou, com o rosto pálido. Olivia então tirou da bolsa um pequeno cartão preto com o logotipo da companhia aérea.
Um cartão executivo exclusivo, reservado apenas para membros do Conselho Executivo. Ela o entregou calmamente a Madison. Sou Olivia Johnson, fundadora e maior acionista desta empresa. Você não está protegendo minha imagem, apenas a manchou. Um murmúrio de descrença abalou a cabine. Alguns passageiros aplaudiram espontaneamente, outros sibilaram em desaprovação para Madison. As câmeras dos celulares focaram ainda mais em Olivia, que estava sentada em seu assento, irradiando serena dignidade. Madison, por outro lado, empalideceu como um lençol. Sua voz tremeu enquanto ela gaguejava. Sinto muito, Sra. Johnson. Eu não sabia. Olivia olhou para ela friamente. E esse é o problema. Você não tentou descobrir. Você apenas julgou. Um arrepio percorreu a cabine. A lição havia sido transmitida clara e implacável. Madison sentiu as pernas cederem sob o peso da revelação. A cor subiu às suas bochechas, mas logo desapareceu, deixando-a com uma palidez doentia. Ela se agarrou ao assento ao lado como se quisesse se equilibrar. Os passageiros, porém, não conseguiam tirar os olhos dela. Alguns sussurravam entre si. Inacreditável, ela humilhou o próprio chefe. Com certeza será um grande sucesso nas redes sociais. Ela merece ser demitida. Madison tentou se recompor, mas seus lábios tremiam. Ela se inclinou levemente em direção a Olivia e sussurrou em tom suplicante. Sra. Johnson, peço desculpas. Eu me empolguei. Foi um mal-entendido. Olivia sustentou o olhar dele por alguns segundos sem dizer uma palavra. Então, com lentidão calculada, respondeu. Não, senhorita Clark. Não foi um mal-entendido. Foi um julgamento. E o pior é que você fez isso de uniforme, representando a minha empresa. As palavras caíram como uma guilhotina. Os passageiros concordaram com a cabeça, alguns concordando, outros filmando com ainda mais atenção. Madison queria responder, mas um passageiro, um homem de camisa branca sentado num C, interveio em voz alta. Sra. Johnson, a senhora não precisa tolerar isso. Esta mulher a humilhou publicamente. Ela precisa enfrentar as consequências. Uma salva de palmas irrompeu na cabine. Madison deu um passo para trás, com os olhos cheios de lágrimas que ela tentava conter. Ela acabará de perceber a magnitude do seu erro. Não se tratava mais de uma simples altercação entre uma comissária de bordo e um passageiro. Era um escândalo prestes a explodir, e seu rosto agora estava gravado nos celulares de dezenas de passageiros. Ela sentiu seu mundo ruir. Sua carreira, sua reputação. Tudo mudará em questão de minutos. Olivia, imperturbável, adotou um tom firme, mas calmo. Relaxe, senhorita Clark. Vai ser um voo longo. Você terá tempo para pensar nas suas palavras. Madison abaixou a cabeça, incapaz de responder, e saiu silenciosamente da fileira. Mas em sua mente apenas um pensamento ressoou. Minha vida mudou para sempre. O voo já havia se acomodado ao ritmo. Os passageiros da primeira classe bebericavam suas bebidas, mas o ar permanecia carregado de eletricidade. Todos olhavam discretamente para Olivia de vez em quando, impressionados com a dignidade com que ela lidara com a afronta. Madison, por outro lado, vagava pela cabine como uma sombra. Seu sorriso de vendedor havia desaparecido. Cada gesto parecia mecânico, cada palavra parecia forçada. Ela não era mais a comissária de bordo no comando. Era apenas uma funcionária trêmula, assombrada pela própria arrogância. Por fim, incapaz de suportar o peso do silêncio e dos olhares por mais tempo, Madison se aproximou timidamente do assento 2A. Ela fez uma leve reverência, segurando o caderno com as mãos. Sra. Johnson, eu queria dizer novamente que sinto muito. Agi de forma inaceitável. Não era digno do meu cargo. Olivia ergueu os olhos do livro, um romance que abrirá para se distrair. Fechou a capa lentamente e olhou para Madison, com o rosto impassível, mas os olhos brilhando com uma intensidade penetrante. Sabe, senhorita Clark, disse ela calmamente, o que mais me choca, não é que você tenha me humilhado. Estou acostumada com esse tipo de olhar e palavras. Madison abaixou a cabeça de vergonha. O que me choca, continuou Olivia, é que você está de uniforme. Esse uniforme significa que você representa a minha empresa. Todo passageiro que embarca deposita um pouco de confiança em você. E você decidiu julgar uma cliente pela aparência, antes mesmo de cumprimentá-la adequadamente. Um silêncio pesado se instalou. Os passageiros próximos ouviam atentamente, alguns balançando a cabeça gentilmente, concordando com cada palavra. Hoje sou eu. Mas amanhã pode ser outra mulher, um homem, uma criança, um idoso. Você não sabe o peso que suas palavras podem ter sobre alguém que não tem ombros para manter a calma como eu. Você poderia ter quebrado alguém mais frágil do que eu.
Madison sentiu as lágrimas brotarem. Sua garganta se apertou, incapaz de responder. Olivia continuou com a voz ainda suave, mas firme. Respeito, senhorita Clark, não custa nada. Mas sua ausência pode custar caro. Para você. E para a empresa que você representa. Então ela abriu o livro novamente, como se a conversa tivesse terminado. Madison recuou lentamente, com as bochechas molhadas, ciente de que Olivia não a humilhara apenas. Ela lhe dera uma lição de vida que ela nunca esqueceria. O voo prosseguiu aparentemente calmo, mas o incidente não se limitou à cabine. Vários passageiros filmaram a cena e, aproveitando o Wi-Fi a bordo, já haviam postado os vídeos nas redes sociais. As imagens eram claras, uma comissária de bordo humilhando uma mulher negra na primeira classe, e depois descobrindo que a mulher era na verdade a proprietária de companhia aérea. Em uma hora, os vídeos já estavam bombando no Twitter, TikTok e Instagram. Hashtags como hashtag Respeite Olivia, hashtag Racismo em Altitude e hashtag Justiça dans les Aires estavam virando tendência no mundo todo. Milhões de visualizações já se acumulavam antes mesmo do avião pousar. Enquanto isso, na cabine, os sussurros continuavam. Os passageiros já mostravam suas telas para os vizinhos, chocados ao ver que a história que tinham acabado de presenciar estava viralizando. Madison, no entanto, compreendia. Cada olhar para ela era um lembrete cruel. Eu me tornei o rosto da vergonha, suas mãos tremiam enquanto ela servia as bandejas. E ela cuidadosamente evitou encontrar o olhar de Olivia. Um homem de terno, provavelmente um advogado, sussurrou em voz baixa para seu vizinho. Esta história custará caro à empresa. Mas no final das contas, pode ser a melhor propaganda para a Sra. Johnson. Ela acaba de mostrar a todos o que significa a verdadeira dignidade. Olivia, por sua vez, permaneceu em silêncio. Ela sabia. Sabia que assim que pousassem os repórteres estariam lá, que aquela história tomaria proporções nacionais, talvez internacionais. Mas ela não buscava vingança. Seu objetivo era maior, deixar a verdade falar por si. E essa verdade já começava a circular pelo mundo. Enquanto o avião continuava sua rota para Los Angeles, Madison não reconheceu mais o próprio corpo. Cada movimento parecia pesado, cada respiração difícil. Ela não era mais a mulher confiante que poucas horas antes desprezara os passageiros. Ela não passava de um uniforme trêmulo, presa ao próprio orgulho. Ela se refugiou por alguns minutos na cozinha, na parte de trás do avião. Encostada no balcão de metal, olhou-se no pequeno espelho pendurado perto dos armários. Sua maquiagem impecável havia dado lugar a traços tensos, e seus olhos avermelhados revelavam seu medo. Como cheguei aqui? Ela pensou. Porque pensei que humilhar essa mulher me tornaria mais importante. Ela se lembrou de seus primeiros anos como comissária de bordo. Naquela época, ela queria genuinamente ajudar as pessoas, fazer os passageiros sorrirem e representar a empresa com orgulho. Mas com o tempo, o cansaço, as longas horas de trabalho e, acima de tudo, seus preconceitos inquestionáveis, ela mudou. Ela começou a dividir os viajantes em bons clientes e passageiros de segunda classe. E hoje, esse desprezo a destruiu. Seu coração apertou ao imaginar a cena ao pousar, as câmeras, os repórteres, talvez até os superiores da companhia aérea. Seu nome e seu rosto, tudo seria exposto. Ela corria o risco de ser suspensa, talvez demitida. Mas além disso havia perdido algo muito mais precioso, sua integridade. Um colega entrou na cozinha, encontrou-a pálida e perguntou-lhe gentilmente: "Como vai, Madison?" Ela assentiu, incapaz de responder. Em sua mente uma frase de Olivia ainda ressoava implacável. Respeito não custa nada, mas sua ausência pode custar muito caro. Madison finalmente percebeu que não era apenas sua carreira que estava fracassando, mas a pessoa que ela havia se tornado. O silêncio na cabine tinha uma qualidade solene, quase surreal. Todos os olhares estavam voltados para Angela, que agora se mantinha em pé, com uma confiança silenciosa, pronta para revelar o que a comissária de bordo, e de fato a maioria dos passageiros, desconheciam. "Você quer saber quem eu sou?" Ela perguntou com uma voz firme, mas calma, seus olhos brilhando com uma intensidade que traía tanto dor quanto dignidade. A comissária de bordo, ainda paralisada, cruzou os braços para dar a impressão de manter o controle, mas uma preocupação opaca nublou seu rosto. "Sim, pode falar. Estamos ouvindo", respondeu ela secamente, mas suas palavras tremeram. Angela respirou fundo, examinou a cabine e continuou. "Meu nome é Angela Williams, sou advogada de direitos civis. Também sou presidente de uma organização internacional que combate a discriminação e o abuso de poder. E estou lhe dizendo que esse roubo que você achou trivial está, na verdade, sob minha supervisão.
Um murmúrio de choque percorreu a cabine. Alguns passageiros aplaudiram em silêncio, outros arregalaram os olhos, como se tivessem acabado de testemunhar uma espetacular inversão de poder. A recepcionista deu um passo para trás, perturbada. Sua arrogância cedeu, revelando o início do pânico. E isso não pode ser. Você está inventando. Ela deixou escapar, sem jeito. Angela, imperturbável, tirou da bolsa um distintivo oficial, com seu nome e título claramente visíveis. O selo dourado da organização brilhava sob as luzes artificiais da cabine. Eu nunca minto quando se trata de justiça, disse ela calmamente. Naquele momento, o capitão, alertado pela tensão, entrou na cabine principal. Ao ver o distintivo, ele congelou e então se virou para a comissária de bordo com uma expressão séria. Você cometeu um erro gravíssimo, disse ele com a voz fria. Os passageiros, galvanizados, irromperam em aplausos, quebrando o silêncio pesado. Alguns pegaram seus celulares para filmar a cena, já cientes de que tinham acabado de testemunhar um momento que seria compartilhado por todo o país. Angela, ainda ereta e digna, concluiu com voz clara. Fui humilhada hoje. Mas essa humilhação não me destrói, ela me fortalece. E vou garantir que nenhuma outra mulher negra, nenhuma passageira passe pelo que eu passei. A anfitriã, pálida como um lençol, abaixou a cabeça, esmagada pelo peso de suas próprias ações. O silêncio a bordo do avião era tão denso que se poderia ouvir um alfinete cair. Todos os passageiros, todos os comissários de bordo e até mesmo o copiloto, que havia deixado seu posto por um breve momento, assistiam à cena. Claire, a comissária de bordo que havia humilhado Diane algumas horas antes, estava ali, petrificada com o rosto totalmente descolorido. Diane levantou-se calmamente do assento, ajeitou o elegante casaco e tirou um distintivo oficial que guardava na bolsa. Sua voz, calma e clara, ecoou pela cabine. Sou Diane Johnson, diretora executiva da Comissão de Transporte Aéreo dos Estados Unidos. Minha função é supervisionar os padrões de segurança e as políticas de atendimento ao cliente em todas as companhias aéreas do país. Um murmúrio percorreu a cabine. Os passageiros trocaram olhares em choque. Vários sacaram seus celulares para filmar. Claire, por outro lado, abriu a boca sem emitir nenhum som, incapaz de compreender a magnitude do que acabará de desencadear. Diane continuou, ainda calmamente, mas desta vez com firmeza implacável. O que vivenciei hoje não é apenas uma humilhação pessoal. É abuso, um exemplo flagrante de racismo e falta de profissionalismo. E garanto a você, senhorita Claire, que suas ações terão consequências. O comissário tentou desajeitadamente acalmar a situação, mas Diane levantou a mão, interrompendo-a imediatamente. Não. É hora de todos aqui entenderem que respeito não é negociável, que não depende da cor da pele, aparência ou status social. Os passageiros aplaudiram, alguns de pé, apoiando Diane. Claire, por sua vez, sentiu as pernas fraquejarem. Ela percebeu que em poucos instantes sua carreira havia mudado. Quando o avião finalmente pousou, Diane foi recebida por uma delegação de jornalistas e funcionários da companhia aérea. Enquanto Claire, devastada, assistia, Diane saiu com dignidade, escoltada, enquanto as câmeras registravam cada momento. A notícia se espalhou pelo país em poucas horas. Uma comissária de bordo racista humilha uma mulher negra. Ela descobre que ela é a diretora nacional de transporte aéreo. Claire, consumida pela vergonha e pelo medo das repercussões, aprendeu a lição tarde demais. Arrogância e desprezo nunca protegeram ninguém, mas o respeito abre todas as portas.